Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa conversa sobre Camille Flammarion, o poeta dos céus. Esse é o nosso episódio 13 e estamos muito felizes de tê-los aqui conosco para conversarmos sobre destinos e fé raciocinada. Esse episódio será muito curioso porque nós começaremos a ver o processo de questionamento de Camille Flammarion sobre a necessidade de evidências científicas a respeito das coisas, inclusive a respeito da espiritualidade, das coisas espirituais, de não se aceitar como verdade aquilo que nos é ensinado por qualquer pessoa. Apesar de que no episódio anterior nós conversamos sobre a visão dele sobre as crianças, de como as crianças confiam e acreditam naquilo que os adultos ensinam a elas, nesse episódio nós vamos ver como ele já passa a questionar essas questões. Isso já na vida adulta, ele olhando de maneira retrospectiva para a sua infância e para a sua adolescência e questionando esses aspectos. E ele vai também nos trazer uma ideia de como é formado o destino das pessoas, o que dita, o que guia o futuro de uma pessoa, o sucesso, o fracasso, as conquistas espirituais, pessoais e profissionais. Né? E ele vai dizer que são pequenos detalhes que acabam decidindo isso, pequenas escolhas diferentes. Veja como isso tem muito semelhança com o Espiritismo, com o que Allan Kardec diz, com o que Emmanuel diz, André Luiz, a respeito das boas escolhas, do bom uso do livre-arbítrio na nossa formação, no nosso sucesso, no nosso caminho. E ele começa fazendo uma comparação com os rios. Veja que exemplo curioso ele usa para fazer essa comparação. Acontece que quando ele era mais jovem, ele fez um relato topográfico, um relato em mapas de um rio que cortava a cidade de Montigny, a cidade de infância dele, que passava ali nas proximidades, que é o rio Merne. E também, depois na adolescência, quando ele estava estudando nessa escola católica, na cidade de Langres, ele fez o mesmo trabalho no rio Mossa, que era um rio que passa perto da cidade de Langres. E veja como ele raciocina. Ele pega esses dois rios e um terceiro rio, chamado rio Saulon, que são rios na França, e ele nos diz que a nascente desses rios é muito próxima uma da outra. Então são três rios diferentes, cujas nascentes são muito próximas uma das outras. O rio Merne, por exemplo, ele está a 381 metros acima do nível do mar, enquanto o rio Morne está a 409 metros do nível do mar. Então são rios com altitudes de nascente muito próximas. Além de a proximidade horizontal entre uma nascente e outra, existia essa semelhança na altitude. Porém, quando chovia, as águas da chuva inundavam essas nascentes e faziam com que a água corresse rio abaixo. Só que olha que curioso, como esses rios eram muito próximos, imaginava-se que as águas correriam para lugares semelhantes, na mesma direção. Mas acontece que o rio Merne ele corre em direção a Paris e deságua no Oceano Atlântico. Já o rio Mossa ele corre em direção à Holanda, aos Países Baixos e vai desaguar lá no Mar do Norte. E já o rio Saulon ele corre em direção ao Mar Mediterrâneo. O que define a direção que as águas desses rios vão tomar? São as discretas alterações no relevo, as discretas alterações gravitacionais, a força da água das chuvas, que, influenciando o movimento daquelas águas da correnteza, vão direcionando as águas daquele rio para determinada região. Assim é o ser humano. Esses pequenos desvios no relevo vão direcionando a nossa ascensão, a nossa queda, os nossos desvios ao longo da estrada da vida. E Camille então vai fazer um paralelo a respeito do caminho desses rios com o caminho que uma criança ou um jovem que busca o estudo do sacerdócio católico vai enfrentar durante a sua jornada nesses estudos e na sua transformação como um sacerdote. Então ele pergunta-se, de que depende os nossos destinos? E ele mesmo responde, de uma multitude de causas diversas.
das quais várias podem ser ou parecer minúsculas, mas que lá na frente farão uma grande diferença. Pode nos levar a direções completamente opostas umas das outras. Então ele traz esse exemplo para a educação no seminário. Então a criança chega à idade adulta sem imaginar que o mundo real pode diferir sensivelmente daquele em que ela cresceu, que pode haver muitos desafios, positivos e negativos, muitos obstáculos que nos fazem crescer, mas também pode encontrar uma realidade dura de pessoas desonestas, provas muito difíceis de serem superadas, enfim. O mundo real é muito diferente daquele mundo encantado que as crianças crescem. Então, numa criança na França, naquela época, que fazia uma educação clássica, que frequentava a escola, quando ela chegava aos 18, 19 anos e terminava esses estudos clássicos e queria entrar no seminário, e assim ela fazia, ela entrava no seminário, o seminário receberia aquela criança de braços abertos, já aquele jovem, aquele adolescente, e o prepararia, o conduziria através de estudos diversos ao sacerdócio. Quando essa criança entrava ali por volta dos 18, 19 anos, ela então mergulharia em estudos até os 24, 25 anos, quando ela receberia a ordenação. Camille nos conta, ele nos diz que isso seria como um bacharelado espiritual, uma formação, uma graduação em catolicismo, que era a religião vigente na época, a religião mais comum na época e predominante na Europa. Então a criança recebe, aquele jovem recebe a ordenação aos 24 e 25 anos. E depois disso, ele se tornaria vigário ou padre em uma vila qualquer, em uma cidade qualquer, ou professor em alguma instituição católica para formar novos jovens. E desde este momento que esse jovem se forma, ele então entra no mundo real e passa a enfrentar as dificuldades e os desafios do mundo real, e não mais aquele mundo encantado do seminário, onde apenas uma verdade existe, um tipo de ensinamento é implantado no coração e na mente daqueles jovens. E aí então eu vou abrir aspas para o Camille, para que a gente acompanhe o raciocínio dele, no sentido de mostrar como esse sacerdote pode se decepcionar no mundo real, como ele pode ter a sua fé destruída e abalada, porque ela está inserida em bases muito frágeis, sem o auxílio, a ajuda e o apoio da razão. Não é uma fé raciocinada. Então olha só o que Camille diz. Se, nesta primeira independência no mundo real, entregue a si mesmo, tem que fazer novos estudos, tem que comprovar a solidez da sua fé e discuti-la à luz da razão, pode reconhecer que estão insuficientemente fundadas e sentir suas crenças fraquejarem. Este jovem se encontra em um beco sem saída. Ou seja, a partir do momento em que a sua fé fraqueja, porque a razão não é capaz de sustentá-la, ele passa a questionar algumas coisas dentro daquela fé, ele se encontra num beco sem saída, num dilema. Por exemplo, poderá manter seu título de sacerdote se ele não crê mais que Jesus é Deus, por exemplo? Ele poderá continuar fazendo missas? Isso não será um paradoxo, uma agressão a si próprio, uma agressão às suas crenças, ou um desrespeito à Igreja Católica? Pregar algo que não se acredita, algo que se duvida, seria honesto? Não seria um paradoxo? Não teria um peso na consciência daquele jovem, tentando pregar e ensinar algo que ele já duvida? Então ele faz esses questionamentos, E ele chega à conclusão de que sim, esse jovem até poderia continuar pregando, fazendo missas em nome da Igreja Católica, se uma condição estivesse presente. Se ele começasse a considerar a Igreja e aquela religião
como uma obra social. E ele então fizesse isso por caridade, por necessidade de ajudar ao próximo, investindo muito mais nas obras sociais do que no ensino teológico propriamente dito. Então veja que reflexão já na sua senectude a respeito de tudo aquilo que ele passou. E ele então nos falará que ele próprio se encontrava nesse estado de alma quando ele sai do seminário, quando ele faz a primeira comunhão em 1856, aos 14 anos de idade. Ele se encontrava nesse estado de alma, já começando a questionar as coisas que lhe eram ensinadas. E ele dá graças a Deus por o seu tempo naquele seminário não ter durado mais do que 3 anos, porque ele se sentiria muito frustrado em gastar muitos anos da sua vida, lembrando que estudou tantos anos aquele tipo de ensino que já não mais alimentava o seu coração e as suas necessidades de crença. Pelo menos a parte religiosa, ele questiona, porque ele gostava muito da outra parte, os ensinos de humanidades que eram feitas naquela escola. Por exemplo, ele citará o latim, como era importante estudar o latim e as línguas antigas, inclusive também estudar a gramática francesa. Muitas obras dos séculos anteriores, muitos clássicos escritos por autores renomados, eram escritos em latim. Então, para ele, era importante ler aquele tipo de literatura na sua língua original, na língua original daquele autor. Então ele não despreza esses ensinos de humanidade, os ensinos de geografia, os ensinos de história, os ensinos de gramática e tudo aquilo que remetia à filosofia e ao humanismo. Foram muito importantes para ele, mas o ensino religioso ele acha que foi até demais, que não havia necessidade dele ter estudado mais do que 3 anos daquelas informações. Agora, existem algumas partes da biografia de Camille, algumas coisas referentes aos seus raciocínios, aos seus pensamentos, que é melhor nós lermos do que nós contarmos, porque ao ler nós não estragamos a beleza das palavras e da mensagem. Então veja a reflexão que ele continua fazendo a respeito de tudo isso, desses aspectos do aprendizado, das crenças e do questionamento das crenças. Ele diz o seguinte: enquanto a criança não raciocina, é muito jovem, não tem capacidade de raciocinar, estes ensinos chegam a ser inconvenientes. É sempre chato e irritante ensinar ou afirmar algo como provado, quando, na verdade, aquilo não está provado. Então ele já questiona o ensinamento religioso. Ensinava-se como se aquilo fosse uma verdade, quando, na verdade, aquilo não estava provado. Eram apenas dogmas daquele ensino religioso. Quando o jovem chega à idade de raciocinar e sente que o edifício de suas crenças desabou, tudo se afunda de uma vez em sua vida. Até a existência de Deus e da alma humana passam a ser discutíveis, questionáveis. Muito embora, apesar do fato de que o deísmo, a crença em Deus, e o espiritualismo são anteriores ao cristianismo. Ou seja, Camille está nos dizendo que a crença em Deus e no espiritualismo, elas são muito antigas, são milenares. E isso também vem ao encontro do que Allan Kardec recebe como resposta dos espíritos no Livro dos Espíritos, de que o homem já tem essa noção, mesmo selvagem, que faz cultos à natureza, culto aos astros, culto aos fenômenos naturais, porque o homem já traz dentro de si esse sentido de reverência, de espiritualidade, de que existe algo maior por aí. Recentemente eu tomei conhecimento de um livro que conta a vida da espécie Homo neanderthalis, do homem de Neandertal. O livro é em inglês, chamado Kindred, e esse livro traz justamente uma informação, dentro das várias informações, é um livro belíssimo sobre os nossos antepassados, né, que traz mais o lado humano deles, como eles eram sensíveis, e ele traz alguns costumes. Os neandertais, por exemplo, eles enterravam seus mortos, faziam cultos aos deuses quando as pessoas morriam, quando os semelhantes morriam. Mas isso já é um embrião de espiritualidade. Muito embora fossem espíritos muito primitivos, em corpos muito primitivos, já traziam dentro de si esse tipo de sensibilidade.
né? Então o Camille Flammarion vai dizer que esse deísmo e esse espiritualismo existia muito antes do próprio cristianismo, né? E isso é uma verdade, isso não tem como ser negado. Segue ele dizendo que a existência do espírito na natureza, nas leis do cosmos, nos homens, nos animais e nas plantas é manifesta, é clara, é provada, é óbvia, é lógica. Ela deveria bastar por si só, mas a existência do espírito nas leis do cosmos, no homem, nos animais e até nas plantas. Olha só já as noções do princípio inteligente que Allan Kardec nos traz, né? Deveria bastar por si só para estabelecer uma religião natural, um respeito natural a algo maior que rege a natureza, que rege o cosmos. E esta religião natural seria incomparavelmente mais sólida que todas as formas dogmáticas. Olha só, uma religião baseada na observação dos fenômenos naturais, de que algo inteligente só pode ter uma causa inteligente, de que algo que não pode ter sido criado pelo homem deve ter sido criado por uma inteligência superior. E essa religião, que supera as tradições dogmáticas do mundo, traz dentro de si já os princípios de justiça a se imporem com a mesma autoridade natural. Então veja que reflexão belíssima que Camille faz sobre a natureza, sobre Deus, sobre a justiça divina, sobre a força de uma religião baseada na observação dos fatos, na observação de uma lógica científica, enfim, uma religião capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Depois disso, Camille nos vai lembrar de um amigo dele que resolveu seguir essa carreira de sacerdócio. Esse amigo dele chamava-se Barthé. Ele virou um vigário Barthé, um padre Barthé, e ele se radicou em Marseille, uma cidade no sul da França, uma cidade portuária, uma cidade de importância literária, onde nós vamos encontrar uma obra belíssima de Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, que é passado ali em Marseille, nos seus arredores, não é mesmo? Então esse amigo dele, Barthé, mudou-se para Marseille e seguiu carreira de padre ali. E esse amigo escreve frequentemente para Camille na vida adulta, relembrando as suas aventuras durante aquele período na escola católica em Langres, naqueles 3 anos. Ele relembra, por exemplo, os bonecos as bolinhas de neve que eles faziam e a guerra de bolinhas que um arremessava no outro. Relembram a capacidade atlética deles mesmos e como eles eram rivais em atividades físicas. E relembra também o episódio que nós comentamos no episódio passado da nossa série, no episódio 12, de que Camille pega um binóculo emprestado de um amigo, observa a lua e questiona um professor sobre as manchas na lua. E ao relembrar essa passagem, esse amigo de Camille faz uma pergunta que todos nós também poderíamos ter feito a Camille Flammarion. Ele escreve as seguintes palavras a Camille: frequentemente nós estranhávamos vê-lo tão sonhador como se estivera pensando em outros mundos. É quase que uma frase profética, uma frase já predizendo o futuro de Camille, que em breves anos depois escreveria a obra A Pluralidade dos Mundos Habitados, onde ele justamente falará da existência de outros mundos, da vida em outros mundos, constituindo este um dos grandes pilares que Allan Kardec insere dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Interessante essa observação do amigo Barthé de Camille Flammarion, que imaginava que ele estava pensando em outros mundos. Meus amigos, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no episódio 13 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Esperamos revê-los em breve no episódio 14, com a continuação da vida desse grande astrônomo e desse grande espírita francês. Um abraço em todos, fiquem em paz.